Olá pessoal, estamos aqui no segundo vídeo dessa série de pequenos vídeos que vamos deixar nesse canal, fazendo um itinerário que estamos chamando de percurso do cavalo marinho ao beija-flor. O primeiro foi um prefácio, uma introdução. Então, para você que não acompanhou, recomendo assistir lá, mas nós estamos tendo esse trabalho de a cada quarta-feira partilhar os capítulos desse livro, do Cavalo Marinho ao Beija-Flor, e essa é a quarta edição. Tá? Para quem tem as edições anteriores e quer acompanhar essas lives ou esses pequenos vídeos que vamos deixar aqui, eu recomendo ter essa edição porque ela teve o cuidado da editora de ter mais reflexões, exercícios, espaços de anotação pessoal, e visualmente ela está muito mais bonita também. A proposta aqui ela não é outra a não ser o cuidado, a não ser a ajuda, ofertar um pouco que temos, especialmente nesse período, nesse contexto de pandemia, de isolamento social. E esse primeiro capítulo, ele se chama O Cavalo Marinho, e aqui a gente conta a história do porquê essa metáfora ela se tornou tão simbólica, traduzindo um processo. Na linguagem de poesia, ela traduz esse processo difícil, e eu chamo de fase do cavalo marinho esse processo de labirinto existencial, de acrisolamento nessa angústia, nessa melancolia, que muitas vezes são tão grandes, na existência humana, na alma humana. A epígrafe desse capítulo, ele começa com uma canção de Renato Russo chamado Vento no Litoral. E o finalzinho dessa canção, que marcou, se não me falha a memória, o início dos anos 90, o finalzinho dela diz assim: ei, olha só o que eu achei, cavalos marinhos. Quando foi diagnosticada a depressão, no ano de 2009, eu morava em Palmas, no Tocantins, e a sensação era de esgotamento das energias, e eu sentia que eu precisava desacelerar as atividades. E a depressão ela tem muitos tipos e níveis. Isso dizem os médicos, e a experiência constata isso. E no nível que eu estava, de profunda estagnação, chegou ao ponto que eu não conseguia mais dar aula, manter as reuniões, as lideranças que eu tinha, os trabalhos voluntários na recuperação de jovens drogados, enfim. Eu precisei realmente pausar tudo, todas as atividades, e eu me ausentei do Tocantins, onde eu morava, e fui para Belo Horizonte alguns meses, fazer terapia, me submeter a cuidados médicos, ajuda, o cuidado da família, o carinho dos amigos. Para quem toma remédios e para quem vivencia a depressão por ela própria, ainda que seja sem a influência de algumas substâncias químicas, a nossa memória parece que fica prejudicada. Mas o que eu recordo daquele período é que em algum momento houve um evento da família em Resende, no Rio de Janeiro, e eu morava ali, passei alguns dias ali com a família, e conversando com um primo sobre filosofia, ciências, religiões, ele insistiu muito que eu conhecesse um amigo dele, chamado Diego Lins, e eu aceitei. Na época, o Diego era um jovem estudante de psicologia, e o Diego ele tem um coração gigante, envolvido com projetos sociais, ele se identifica com a Dasein-Analyse, e a gente conversou muito pelo MSN, sempre pela internet, porque eu me encontrava sem sair de casa, na casa da minha avó, onde eu estava ali hospedado, e o Diego me convenceu de sair daquele marasmo típico, da depressão, e aí combinamos de nos encontrar
numa praça de alimentação, num shopping de Resende, e ali conversamos. Eu, no livro falo isso, eu aceitei por educação, eu não estava tão estimulado a ir, mas eu tinha dado a minha palavra e fui. E ali, naquela praça de alimentação, o Diego contou a história dele, os desafios, as tristezas, o luto que ele sofreu pela perda do pai. O pai sofreu um acidente e ele, ainda adolescente, não estava preparado para aquele luto, para aquela perda. Nem como filho mais velho, ajudar a mãe naquela situação, naquele contexto de dor. Foi difícil seguir em frente. Além de tudo isso, somando-se à época, né, própria da autoafirmação, da adolescência, escutando tudo aquilo do Diego, eu fui muito tocado. Eu lembro que aquilo me deixou muito compadecido. Em meio àquelas crises do Diego, ele conta que ele foi para São Paulo e um dia ali, pela 25 de março, ele comprou um pingente que chamou a atenção dele. Trazia assim um cavalo marinho. E ele adquiriu aquele objeto, prometendo para si mesmo que o cavalo marinho seria símbolo de uma paz consigo próprio, e prometeu que iria usar aquilo até o momento que ele não seria mais o seu próprio inimigo. E quando esse momento de paz chegasse, de integração, de reconciliação, ele daria de presente para alguém. Aí é a parte mais impactante, porque nessa hora ele tira o pingente com o cavalo marinho e diz: toma, Cadu, é seu. E eu fiquei sem reação, né? Não esperava aquele presente tão simbólico, tão importante para ele ser dado para mim. E eu, que tenho geralmente um raciocínio muito rápido, os meus reflexos estavam lentos, né, por causa da depressão, da medicação. No entanto, naqueles breves segundos, eu tentei entender o porquê daquele gesto. Eu agradeci, mas não tive como não perguntar o que significava tudo aquilo, por que ele estava me dando. No livro eu conto que aquele gesto me inseria na história do Diego e enchia a minha história de um significado novo naquele momento de impacto, mesmo que eu não conseguisse compreender. É claro que isso que eu digo foi uma releitura que foi progredindo dentro de mim como entendimento. Só com o passar dos meses, avançando no processo terapêutico, nos meus momentos de meditação, de espiritualidade, é que eu fui percebendo as luzes carregadas de significado naquele momento. Estava bem mais lento que meu ritmo habitual, como eu já disse, mas esse lado teimosamente racional tentou encontrar sentido. E eu lembro que eu perguntei para o Diego por que ele estava me dando algo tão caro. E ele disse que o cavalo marinho, ele é um peixe singular. E é interessante, além da beleza, da imponência do cavalo marinho, né, ele nada na vertical, o cavalo marinho se distingue de todos os outros peixes. Ele traz essa beleza interior, essa beleza da sua natureza. No entanto, apesar de toda a beleza, ele tem a marca do medo. Quando vem grandes correntezas, ele se enrosca nas algas e ele fica ali, preso às algas, escondido nas algas, esperando a correnteza passar. Mas se o cavalo marinho passar todo o tempo escondido nas algas, como que a sua beleza singular vai ser conhecida? Então ele me olha ali e diz assim: Cadu, você tem uma alma bela, você tem uma riqueza no seu coração. Se você ficar escondido nos seus medos e na sua depressão, o mundo nunca vai conhecer a beleza que você traz dentro de você.
impactante para mim. E aqui, trazendo você para o meu mundo, mas eu quero aproveitar o meu mundo como espelhamento para o seu e devolver você a sua experiência e a sua consciência nesse momento e te convidar a essa reflexão, especialmente você que vive acrisolado a uma depressão, a uma melancolia profunda, a um luto, a um estado que a gente chama em filosofia clínica de armadilha conceitual. Pensa comigo. Se você passar o resto da vida preso nessas algas, nessa depressão, nessa dor, nesse sofrimento, o mundo vai conhecer a beleza que você tem? Naquele momento eu não conseguia ver o que o Diego via. Não tinha condições de enxergar o que ele enxergava e tentava me mostrar, porque eu estava muito marcado pela negatividade, pelo pessimismo. Só via escuridão na minha interioridade, mas algo em mim quis acreditar naquilo que ele estava falando. Aquele cavalo marinho chegava trazendo uma mensagem. Não sei se do universo, de Deus, mas eu precisava escutar aquela mensagem. Se era uma mensagem, ela tinha algo profundo para me comunicar. Passei meses refletindo o significado daquele momento, do cavalo marinho, e o desdobramento disso eu já coloquei aqui. Virou livro, virou conferências, palestras, virou consultório, virou projeto terapêutico. E na escrita, na redação da primeira edição, que saiu em 2016, através da professora Rose, que me ajudou a corrigir a redação dele, eu conheci o poema de Carlos Drummond de Andrade, que se chama Perguntas em Forma de Cavalo Marinho. E eu tenho uma gratidão imensa à professora Rose por ter conhecido, porque eu acho muito interessante. Porque essa metáfora veio a se somar num conjunto de outras coisas que eu tentava entender. O nome do poema é Perguntas em Forma de Cavalo Marinho. E eu tinha nessa época que fazer as respostas certas. E o cavalo marinho, ele parece um ponto de interrogação interessante, né? Mas do que adianta ter a resposta certa para a pergunta errada? E eu sentia que eu precisava fazer as perguntas certas. Quais são as perguntas certas para você nesse momento da sua vida, nesse ponto em que você encontra da sua quilometragem existencial? De onde você está nesse momento? Bom, o cavalo marinho para mim foi uma transversalidade, mudando os fluxos de consciência, os fluxos dos acontecimentos, se tornou símbolo de uma busca, símbolo de um processo onde eu buscava me integrar como pessoa, me resgatar como ser humano, autêntico, autônomo, no meu espírito, na minha profissão, nas minhas buscas. E é assim, no mar escuro e sombrio da sua alma, no emaranhado de algas que você pode estar escondido, há um cavalo marinho com uma beleza indescritível que o mundo precisa conhecer. Diz o Carlos Drummond de Andrade no seu poema Perguntas em Forma de Cavalo Marinho. Que metro serve para medir-nos? Que forma é nossa? E que conteúdo? Contemos algo? Somos contidos? Dão-nos um nome? Estamos vivos? A que aspiramos? Que possuímos? Que relembramos? Onde jazemos? Nunca se finda, nem se criara, mistério é o tempo, inigualável.
gente termina esse vídeo com esse belíssimo poema. Espero encontrar vocês na nossa próxima live, no nosso próximo vídeo. Fiquem na paz.